O petróleo afundou 15% em maio e registrou a segunda maior queda mensal em 4 anos e meio. O S&P 500 fechou em máximos históricos pela 9ª semana consecutiva, que é a maior sequência desde 2023. A Dell disparou mais de 39% num único dia depois de ter reportado o crescimento de receitas mais rápido desde que voltou a ser publicada em 2018. O Canadá entrou oficialmente em recessão técnica pela segunda vez em 6 anos. E o governador do Banco de Portugal prevê uma subida da taxa de juros já em junho, o que pode apertar ainda mais o crédito à habitação. Portanto, tudo isto e muito mais neste PT Market News. Ora bem, vamos desenvolver cada um destes temas, em que começamos pelo petróleo. O crudo perdeu mais de 15% ao longo do mês de maio, foi a segunda pior queda mensal desde o final de 2021. Isto aconteceu no momento em que o Estreito de Hormuz continua a ser uma zona de tensão constante, com navios iranianos a patrulhar e os Estados Unidos a dispararem contra embarcações que tentam furar o bloqueio. Ao mesmo tempo, a China está a importar cada vez menos crudo, em que as importações chinesas estão nos 6,6 milhões de barris por dia em maio, que é o valor mais baixo desde 2016. Ou seja, o maior comprador de petróleo do mundo está a recuar e isto está a pressionar não só os preços para baixo, apesar de toda a instabilidade geopolítica. Agora, sobre o mercado americano. Então, o S&P 500 fechou pela 9ª semana consecutiva em máximos históricos, somando 14,1 bilhões de dólares em valor de mercado ao longo deste período, sendo que não se via uma série destas desde 2023. Além disso, o Dow Jones ultrapassou os 50 mil pontos pela primeira vez na história, mas há um sinal que merece especial atenção, que é o rácio entre o S&P 500 de peso igual e o S&P 500 normal, que caiu para 1,1, que é o nível mais baixo desde 2003, que é abaixo do mínimo da crise financeira de 2008. Isto significa que a subida está extremamente concentrada num conjunto de mega caps tecnológicas e o resto do mercado não está a acompanhar. E por falar em tecnologia, a Dell teve o melhor dia de sempre em bolsa. As ações subiram 39% depois da empresa reportar um crescimento de receitas de servidores da AI de 757% em relação ao ano anterior. Basicamente, a Dell passou de uma empresa de hardware tradicional a uma das empresas que mais ganha com a corrida à infraestrutura de inteligência artificial. E não foi só a Dell. A Snowflake disparou 36% no melhor dia de sempre, também impulsionado pela procura da AI. Por outro lado, o Canadá entrou oficialmente em recessão técnica pela segunda vez em 6 anos. O país está sendo atingido em dois lados ao mesmo tempo, em que a guerra comercial com os Estados Unidos está a bloquear o comércio e o conflito no Irão está a empurrar os custos de energia para cima. Para Portugal isto importa porque o Canadá é um parceiro comercial relevante e também é um destino de imigração portuguesa significativo. E em Portugal, o governador do Banco de Portugal veio dizer publicamente que prevê uma subida das taxas de juros pelo Banco Central Europeu já na reunião de junho, uma taxa de referência a subir para 2,25. Quem tem crédito à habitação com taxa variável ou para quem está a pensar comprar casa, isto significa prestações potencialmente mais altas. E vem numa altura em que o endividamento da construção do imobiliário em Portugal está em máximos de 2013, nos 58,8 mil milhões de euros. Passando agora ao mercado de ações e aos resultados trimestrais da semana. O setor tecnológico representa agora 37% da capitalização do S&P 500, que está no máximo absoluto. Esta percentagem quase que duplicou desde os mínimos de 2020. Para teres uma ideia, no pico da bolha de .com em 2000, o peso da tecnologia era inferior ao que é hoje. As empresas tecnológicas também estão a representar uma fatia recorde do mercado de obrigações de alto rendimento nos Estados Unidos, com 8,3% do total e 10,3% do mercado de investimento grande. Isto mostra que o setor tech não está só a dominar as ações, mas também a emitir dívida a um ritmo sem precedentes. Entretanto, as ações de software tiveram o melhor mês desde 2001, com o receio do chamado SaaS Apocalipse a dissipar-se. A Snowflake e a Okta foram os grandes protagonistas desta semana, com subidas recordes impulsionados pelas suas estratégias de AI. Entretanto, a Anthropic, que é a empresa por detrás do cloud, viu sua avaliação saltar de 4,1 mil milhões de dólares em 2023 para 965 mil milhões em 2026, um aumento superior a 23.000% em 3 anos, sendo que a receita anualizada já ultrapassou os 47 mil milhões de dólares. Como se não bastasse, os investidores de retalho estão a negociar ações ao ritmo mais rápido de sempre, que é 12% acima do pico das meme stocks em janeiro de 2021. A Citadel Securities, que processa cerca de 40% de todas as ordens de retalho nos Estados Unidos, confirma que maio de 2026 está a caminho de ser o mês mais ativo de sempre. E repara que as ações favoritas dos investidores de retalho estão a superar, em termos de performance, aquelas que são as favoritas dos fundos de investimento por 16 pontos percentuais em maio, que é a maior diferença desde que os dados começaram em 2018. Além disso, o sentimento bullish dos consumidores americanos em relação às ações está em níveis raramente vistos, porque em dezembro 50% esperavam ações mais altas nos próximos 2 meses, que é a terceira leitura mais alta desde que esta pergunta começou a ser feita em 1987. E Michael Burry, que é o investidor conhecido por ter previsto a crise de 2008,
publicou uma análise detalhada a afirmar que o acordo entre a Nvidia e as empresas ligadas a Elon Musk está construído sobre números inflacionados. Burry alega que milhares de milhões em chips da Nvidia estão a ser escondidos fora dos balanços. A SoftBank comprometeu-se a investir até 75 mil milhões de euros em 2 centros de dados da AI em França, o que poderá ser o maior projeto europeu de infraestruturas de inteligência artificial. E a Apple está a preparar o lançamento dos seus óculos inteligentes para o final de 2027, com a empresa a escolher os produtos vestíveis como a próxima grande categoria de produto. Aproveito também para agradecer à Free24 por apoiar este vídeo, sendo que eles têm vários instrumentos financeiros entre ações, ETFs, obrigações e por aí fora, em bolsas como a Nasdaq, New York Stock Exchange, entre outras. Sendo que também tem várias ferramentas que permitem auxiliar na respectiva análise. Passando agora ao panorama económico mundial, em que a taxa de poupança dos americanos caiu para 2,6 em abril, que é o nível mais baixo desde junho de 2022. E o segundo mais baixo desde abril de 2008. São 3 meses consecutivos de queda, que mostra que os americanos estão a gastar mais do que ganham para manter o mesmo estilo de vida. E o rendimento disponível real nos Estados Unidos caiu para 1,1 em termos anuais em abril, sendo que foi a maior queda desde outubro de 2022. A inflação está a afetar os salários a um ritmo que não se via há anos. Além disso, a crise da dívida americana está em curso para agravar significativamente, porque os gastos obrigatórios com pensões, juros e outros programas vão ultrapassar consistentemente as receitas fiscais federais a partir de 2031, que pode atingir os 20% do PIB em 2040. E os bancos centrais mundiais já estão a recuar nos cortes da taxa de juros, portanto a tendência é aumentar, que desde o início do ano houve 31 cortes contra 12 subidas, mas nos últimos 3 meses a diferença entre cortes e subidas é mais pequena desde o início deste ciclo. Basicamente, o mundo está a caminhar para um aperto monetário e os bancos centrais estrangeiros venderam cerca de 240 mil milhões de dólares em dívida pública americana em apenas 30 dias, que é o ritmo mais rápido em mais de uma década. A adição global de centrais térmicas disparou 70% em 2025 para cerca de 92 gigawatts, que é o maior aumento anual desde que começou a registrar em 2008. A revolução energética está a acelerar, com o maior pipeline de futuras centrais a crescer. Na China, robôs humanoides da Robotera já estão a trabalhar em centros logísticos de correios chineses, isto a processar 1.200 encomendas por hora cada um, que é uma automação a avançar a uma velocidade impressionante. No campo da geopolítica, Trump disse que não tem pressa para fechar um acordo com o Irão e que se não conseguirmos o que queremos, vamos resolver de outra forma. Isto depois de, na semana passada, ter dito que o acordo seria anunciado em breve. O Irão rejeitou as exigências americanas de entregar o seu estoque de urânio enriquecido. As duas partes continuam divididas em 4 questões fundamentais, em que é a entrega do urânio, o fundo de reconstrução de 300 mil milhões proposto, a libertação dos fundos iranianos congelados e o alívio de sanções sobre o petróleo iraniano. Trump saiu de uma reunião de 2 horas na Situation Room sobre um possível acordo com o Irão sem tomar uma decisão final. As negociações continuam, mas sem avanços concretos. A Arábia Saudita e a França estão a discutir esforços para reabrir o Estreito de Hormuz, ou seja, a tensão continua elevada. Por outro lado, Israel expandiu as operações terrestres no Líbano, acrescentando mais um foco de tensão ao Médio Oriente. No que toca ao setor de criptomoedas, o Bitcoin está há 114 dias em consolidação, o que empurrou a volatilidade para mínimos históricos. Segundo um analista da CryptoQuant, esta compressão pode estar a preparar um movimento de 10 a 20%, mas a direção ainda é grande incógnita. A União Europeia está a preparar um imposto de 0,1% sobre transações de criptomoedas que poderia gerar entre 3 a 4 mil milhões de euros por ano. Além disso, propõe um imposto unificado sobre mais-valias de cripto que poderia render até 2,4 mil milhões adicionais. E a VanEck lançou o primeiro ETF spot de BNB nos Estados Unidos, portanto vai ser o VBNB. No que toca ao mercado acionista, o índice Buffett mantém a sua subida sem precedentes, aproximando-se agora pela primeira vez na história dos 240%. E deixo aqui uma nota para os principais earnings que irão sair na próxima semana, com destaque apenas para a Oracle no dia 8 e depois a Adobe no dia 11. Passando agora a Portugal. O Banco de Portugal também veio dizer que os riscos financeiros pioraram significativamente e que os Estados Unidos, as famílias e as empresas portuguesas estão demasiado vulneráveis no contexto atual. O endividamento total da economia portuguesa acelerou para 868,1 mil milhões de euros até março, que é um aumento de 5,4 mil milhões no único mês. Isto inclui administrações públicas, empresas e particulares. A lista de grandes contribuintes sob supervisão especial do Fisco
aumentou 31% para 4.012 entidades, incluindo bancos, seguradoras e grandes empresas. A região Norte, na conferência Estratégia Norte 2040, pediram mais capacidade de decisão regional e mais investimento. Entretanto, a autoridade tributária alertou para e-mails fraudulentos sobre alterações na declaração de IRS com links falsos. Portanto, se receberes algo do género, não cliques em nada e vai diretamente ao portal das finanças. Separadamente, a Uber está a avançar com uma oferta pública de aquisição pela Delivery Hero, que é a dona da Glovo. Se o negócio se concretizar, a Uber Eats e a Glovo podem fundir-se numa só plataforma. E por fim, a burocracia continua a ser apontada como um dos maiores entraves ao crescimento das empresas portuguesas. Muitas querem inovar e competir, mas são travadas por processos administrativos que demoram meses. Portanto, isto é tudo o que eu queria partilhar por este PT Market News. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.